Irmãos, tem uma frase muito conhecida que ela diz assim: para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária, e para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre fé. Se você crê, não precisa ter explicação nenhuma, você simplesmente crê. Você tem uma certeza de uma coisa que você ainda não está vendo. E eu não sei como tem sido os seus dias, se você tem ficado mais preocupado, ansioso, ou se você tem glorificado a Deus, porque você já crê no milagre. Hoje eu vou te mostrar a importância da fé, porque sem ela, você não pode agradar a Deus. Você não pode agradar o coração de Deus. E as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas eu preciso aumentar minha fé é muito pequena. Sendo que as pessoas deveriam dizer: eu preciso combater a incredulidade. Guarde isso que eu vou te dizer: a coisa mais importante é você combater a incredulidade que vem na sua vida, no seu coração. Eu quero ler com você uma passagem que está lá em Marcos capítulo 11, o versículo 12 em diante. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Irmãos, nesse momento aqui, Jesus estava nos últimos dias do seu ministério. Jesus havia acabado de limpar, dar uma limpeza no templo, mandou aqueles cambistas tudo embora, estavam fazendo comércio na casa de Deus. E Jesus, depois de expulsar aqueles cambistas, ele deu uma ordem para aquela figueira. E tudo aqui tem um propósito. Jesus, em pouco tempo, ele seria morto, crucificado, e depois ele ressuscitaria. E ele precisava urgentemente preparar os seus discípulos, porque eles seriam fundadores da igreja do Senhor aqui na terra. Só que tinha um porém, irmãos: aqueles discípulos ainda não estavam prontos, ainda havia incredulidade no coração deles. Então, aqui no versículo 14, olha o que está escrito: então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Aqui Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não tinha frutos. E lá no versículo 20, olha o que está escrito: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Irmãos, no dia seguinte, Pedro, junto com Jesus e os discípulos, passaram por aquela mesma figueira, e algo surpreendente aconteceu: ela secou desde as raízes. Então Pedro falou para Jesus: Jesus, olha isso, o que aconteceu? Você foi dar uma palavra de maldição e tudo secou. E Jesus virou para Pedro e disse: tenha fé em Deus. Eu não sei se você já se questionou, mas durante muito tempo eu estudei isso aqui para saber o que significava aquela figueira seca.
Irmãos, de todo o contexto que eu li, de alguns pastores que eu ouvi a respeito disso, eu entendi uma coisa, que Jesus estava mostrando que Deus estava rejeitando aquele sistema religioso antigo de Israel. Era um sistema que estava se baseando na lei, nas obras, para receber a salvação, o favor de Deus. Naquela época estava tão corrompido as coisas que as pessoas erravam, elas pecavam e viviam uma vida de desobediência, e depois elas pensavam, é só eu ir lá comprar um animal no templo e eu sacrifício para Deus e está tudo certo. Como se Deus estivesse interessado em sacrifício de animais. Quando Deus disse que o homem deveria se sacrificar um animal, Deus estava querendo dizer, para que você não tenha que morrer, um animal vai morrer no seu lugar, porque o salário do pecado gera a morte. Deus estava na verdade nos poupando, estava derramando misericórdia, mas os homens sempre levavam para o lado da religiosidade. Eles não viviam pela fé, como foi com Abraão. Talvez você pergunte, pastor, mas como que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Porque Jesus ainda não estava aqui. Irmãos, eles eram salvas da mesma forma que eu e você, pela fé. Abraão foi justificado pela fé e Jesus não estava aqui na terra ainda. Mas lá em Gálatas capítulo 3, diz que Deus pregou o Evangelho para ele. Foi a primeira pessoa a ouvir o Evangelho. E ele creu de tal forma, quando ele foi oferecer Isaac ali para ser sacrificado, a Bíblia diz que ele teve tanta fé, que ele sabia que ainda que ele matasse o seu filho, ele ressuscitaria, Deus o ressuscitaria. Ele é o nosso pai da fé. Depois disso, as pessoas, elas acreditavam dessa maneira, que um dia viria um Salvador, no qual ele seria o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo de uma vez por todas, e nunca mais seria preciso sacrifícios. E Jesus estava querendo mostrar isso para os discípulos. Esse tempo havia acabado, e agora estava surgindo algo novo em Israel, e consequentemente em todo o mundo, porque estava surgindo uma igreja que viveria 100% pela fé. Deus disse, agora o meu justo viverá pela fé. E agora nós recebemos tudo de Deus pela fé simplesmente. Você crê e você recebe a sua salvação. A salvação é pela graça, mas é por meio da fé. Você recebe as bênçãos espirituais, a proteção, a graça, o livramento, respostas de oração pela fé. Irmãos, esse sempre foi o propósito de Deus, que nós crescêssemos sem ver. Porque se nós vêssemos, então não é fé, você já está vendo aquilo, mas é algo que você tem que acreditar, você tem que confiar. Então, desde a criação do mundo, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele quis que fosse dessa maneira. Ele quis que nós crescêssemos, que nós confiássemos no Senhor totalmente. Porque quando a gente crê nele, a gente não dá espaço para o medo, a gente não dá espaço até mesmo para o pecado, a gente vence este mundo crendo no Senhor. E lá em Hebreus capítulo 4, ele diz que nós, os que cremos, entramos no descanso de Deus. Você que precisa do descanso para a sua alma, é momento de você crer. Você só descansa quando você crê totalmente. Diferente do povo de Israel. Nesse mesmo capítulo 4 de Hebreus está escrito que o povo de Israel não creu e por isso não entrou no descanso. Aquele povo foi provado pelo Senhor lá no deserto. Deus permitiu que eles passassem sede, que eles passassem fome, e Deus ia lá e sustentava eles. Deus estava querendo mostrar, olha, eu vou cuidar de vocês. Deixa eu mostrar para vocês que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca minha. Eu é que sustento vocês. E Deus o tempo todo mostrava isso, mas infelizmente eles não acreditaram que Deus podia preparar uma terra que manava leite e mel, e por isso eles não entraram naquele descanso. Irmãos, o maior obstáculo da nossa vida foi e sempre será a incredulidade. Quando Jesus esteve aqui na terra, a Bíblia diz que ele não pôde operar milagres na sua terra natal, por causa da incredulidade do povo. E aqui no versículo 23, olha o que Jesus diz: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Glória a Deus.
Em seguida aqui, irmãos, Jesus ele cita um monte. Ele não dá um nome para esse monte, mas nós podemos entender que esse monte pode ser as barreiras da nossa vida, aquilo que hoje é um empecilho, é um desafio, e eu não sei qual é o monte que está na sua frente. Talvez é o desemprego, talvez são as dívidas, que aos olhos humanos você pensa, não tem como pagar mais, não tem mais saída. Talvez seja o pecado que você não consegue vencer, e você já vem lutando há tantos anos, e você não sai, talvez desse vício. Talvez seja uma doença, talvez seja o medo, a ansiedade. Eu não sei o nome da montanha que está na sua frente, mas eu tenho uma coisa para te dizer: retire ela do seu coração e coloque a fé. Deixe a fé entrar no seu coração, porque sem fé Deus não vai poder operar na sua vida. Você precisa retirar ela da sua frente. E aqui no versículo 24, Jesus disse: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Amém? O que Jesus estava querendo dizer? Quando você crê, você descansa. Quando você crê, você deixa Deus agir. Você tira a sua mão, você deixa Deus fazer. Hoje de manhã eu estava conversando aqui com a doutora Silvia, a gente contando os testemunhos. Muitas vezes a gente não entende o agir de Deus, porque Deus trabalha nos bastidores e você não está vendo. Mas isso não quer dizer que Deus não está fazendo. Se você está orando e você só vê o silêncio, escuta o silêncio de Deus, é porque Deus está trabalhando. Isaías 64, versículo 4 diz que nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, irmão, se você creu, se você está esperando, é hora de você descansar, é hora de você não se preocupar. Quando alguém tocar no assunto, você fala: esse problema não é meu mais, eu já entreguei na mão de Deus, eu estou orando agora, estou entregando, estou descansando, estou confiando no milagre. Amém? Irmãos, essa incredulidade é algo tão sério, que nós vemos em vários momentos da Bíblia, Deus não aceitando a incredulidade. Mas tem um caso muito específico, muito interessante, em que Deus prometeu para um homem de Deus, para o sacerdote Zacarias, que através dele viria um menino, ele ia crescer no deserto, seria um grande homem de Deus, e ele iria anunciar a chegada de Jesus. Esse homem era João Batista. Só que tinha um problema: esse homem não acreditou no milagre. Ele orou tanto, irmão, sabe quando você ora tantos anos? Ele orou tanto esperando pela vinda do Messias, e quando chegou um anjo na frente dele, falou com ele que Deus tinha escolhido ele para gerar esse filho, esse homem não acreditou. Parecia um absurdo. É lógico que ele não acreditou, porque ele pensou: já estou velho demais, já passou do tempo. Irmãos, qualquer um de nós pode duvidar no momento desse. É como se eu te disser: olha, o teu milagre vai chegar amanhã, e você pensa, na mesma hora você já fica incrédulo. Uai, peraí, eu estou orando já faz 20 anos, você vem falar que é amanhã? Você entendeu, irmãos? Às vezes a gente não acredita, porque já se passou muito tempo. A Bíblia diz que Pedro, certa vez, estava preso, acorrentado por Herodes, e Filipe já tinha sido decapitado, e a igreja estava muito assustada, porque foi uma perseguição muito grande. Só que a igreja continuou orando, e a Bíblia diz que naquele momento um anjo foi lá onde Pedro estava, e ele falou: Pedro, acorda, saia daqui. E aí Pedro se assustou, mas as correntes caíram, Deus foi abrindo as portas da prisão, e de repente Pedro foi andando junto com o anjo, até que o anjo desapareceu. E Pedro chegou até a casa de uma irmã, e a igreja inteira estava ali de joelhos orando fervorosamente. Só que quando a irmã viu que era Pedro, ela chegou e contou para todos ali que estavam orando, e ninguém acreditou. Eles pensaram: deve ser um fantasma, só pode ser. Não tem lógica, porque Filipe morreu esses dias, agora Pedro vai morrer amanhã cedo. A igreja não acreditou, mas Deus fez mesmo assim. Deus é misericordioso, Deus é Deus de graça, amém? Deus nos ajuda na fé, mas também na fraqueza. Deus, Ele quer que nós cresçamos e amadureçamos na nossa fé. Então eu quero ler com você, vai lá comigo, lá em Lucas capítulo 1,
o versículo 10. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Olha isso, irmãos. Aqui é aquela história que eu te falei. Zacarias não acreditou, mas o que eu fico impressionado é que Deus não teve pena de Zacarias. Mesmo sendo um homem obediente, um homem de oração, infelizmente ele não pôde celebrar, ele não pôde anunciar. Quando ele saiu lá fora do templo, as pessoas estavam percebendo que ele já estava lá há muito tempo lá dentro. E quando ele saiu, as pessoas viram que algo tinha acontecido. E esse homem estava branco, irmãos, ele estava transformado, mas ele estava mudo e ele não pôde contar. Porque se ele contasse, talvez iria espalhar mais incredulidade ainda. Viu só como Deus, ele não aceita a incredulidade? Infelizmente, irmãos, nós muitas vezes perdemos a bênção porque nós não alimentamos a nossa fé. O papel nosso é alimentar a nossa fé. O papel de Deus é fazer o impossível. Então, irmãos, Jesus disse, né? Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Hoje em dia no mundo eles pregam isso, né? Eles tiram da Bíblia essas coisas. E eles dizem: olha, você vai mandar uma mensagem para o universo. E você já vai acreditar naquilo ali, você vai fazer um mapa mental, você vai imaginar exatamente como vai ser o seu futuro e você vai jogar isso tudo para o universo. Irmãos, as estratégias do inimigo são para copiar as coisas de Deus, porque Jesus já havia dito: tudo o que vocês pedirem, crendo que já o receberam, assim acontecerá. Mas irmãos, nós não podemos duvidar só porque demorou, só porque as coisas não aconteceram. Talvez você pense: ah, pastor, mas você está falando aí, parece até fácil. Irmãos, não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que para Deus todas as coisas são possíveis. Você vai sair daqui hoje, não quer dizer que as coisas vão se resolver da noite para o dia. Talvez as coisas vão até piorar. Mas se você alimentar a sua fé, nada vai te derrubar, nada vai te destruir, nada vai te abalar, porque você está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Nós vemos um exemplo muito claro disso, de que Jesus é o autor. Quando ele falou para Pedro: Pedro, venha sobre as águas. Jesus já estava andando sobre as águas, e Pedro começou a caminhar, só que no meio do caminho ele começou a afundar, porque a Bíblia diz que os ventos contrários vieram e a água ficou muito agitada, e Pedro começou a afundar e ele gritou: mestre, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu as mãos e socorreu ele. Mas Jesus não deixou de dizer: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que duvidaste? Então, irmãos, Jesus é o autor, é por meio dele que a sua fé começa, mas ele também é o consumador, é aquele que a sua fé, por meio de quem a sua fé vai ser aperfeiçoada. Quando você olha para Jesus, você começa a aumentar a sua fé, o seu coração vai se enchendo de uma fé inexplicável, e aí talvez a montanha vai continuar do mesmo tamanho, intocável, mas você crê, e não há nada que possa resistir ao poder de Deus. Amém? Só para a gente encerrar, como que a gente pode se livrar dessa montanha? Como Jesus disse: olha, você vai dizer para essa montanha, você vai dar uma ordem para ela: atire-se no mar, e vai acontecer como você disse. Mas
é preciso, irmãos, termos autoridade. É preciso, irmãos, vivermos em plena comunhão com Deus, em buscarmos ao Senhor, para que a gente use a autoridade do nome de Jesus, e essa montanha vai sair da frente. E como que nós conseguimos receber essa autoridade, irmãos? É na presença do Senhor. Só existe um caminho, um lugar onde você vai receber a autoridade de Deus, onde você que antes era tímido vai ganhar coragem, onde você antes era medroso e agora se tornou ousado. É quando você vai para o Getsêmani, é quando você vai para aquele lugar de confronto, e você vai aos pés do Senhor, e você não sai dali enquanto você não sai com a bênção na mão, com a certeza, com a fé no seu coração. Amém? Jesus, ele enfrentou uma montanha. O maior desafio de Jesus estava ali diante dele. A cruz, havia chegado o momento em que ele seria pendurado nela. E Jesus, então, o que ele fez? Ele foi para o Getsêmani. É o lugar de decisão. É o lugar onde você pensa, ou eu vou morrer ou eu vou viver. É essa fé que te dá a vitória. E Jesus, então, foi com os discípulos até aquele jardim do Getsêmani, e chegou ali. Foi uma opressão tão grande. Eu imagino a batalha espiritual que eles estavam passando. Os discípulos não suportaram e acabaram dormindo, e Jesus passou sozinho. Talvez vai ser um lugar que você vai ter que passar sozinho. É o lugar entre você e Deus e ninguém mais. Vai ser um lugar de lágrimas, mas você vai semear com lágrimas e você vai voltar com os frutos dessa sua oração. Irmãos, naquele lugar Jesus, ele foi 3 vezes. Ele ia, se encontrava com os discípulos, via eles dormindo, e tudo que Jesus queria era alguém, um parceiro de oração, mas aquela provação era necessária. E ele voltou 3 vezes, e ele fez a seguinte oração: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. Irmãos, ali Jesus estava guerreando contra a sua carne. Jesus talvez pensasse, deve haver um outro meio de eu fazer a vontade do meu Pai. Mas Deus não poupou Jesus. Deus não teve pena do seu filho, porque Deus sabia dos frutos que aquilo traria. Se você está aqui sentado hoje, se você está ouvindo essa palavra, se eu estou trazendo essa palavra, é porque Jesus foi firme até o fim. É porque ele creu que o Pai não o abandonaria. E é por isso que Jesus é o autor, irmãos, e consumador da nossa fé, porque ele já passou por tudo que você está passando hoje. Tudo que você está enfrentando hoje, Jesus já sabe como resolver. Ele já tem a resposta. Jesus já passou. Não pense que você é a pessoa que mais sofre nesse mundo. Jesus já venceu este mundo. E a Bíblia diz em 1 João que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a nossa fé no Filho de Deus. Amém? Jesus foi 3 vezes orar ali, com lágrimas, suando sangue, até que chegou o momento em que veio o descanso. E então os anjos acolheram Jesus, e ele foi em direção à morte. Ele foi cumprir a vontade do Pai, porque ele veio exatamente para esse propósito. Irmãos, eu não sei das lutas que você ainda vai enfrentar. Talvez sejam lutas muito piores do que você imagina. Eu não desejo isso. Mas, irmãos, nós estamos num mundo muito difícil. Irmãos, não importa como acontece tanto hoje, né, uma discussão, se nós vamos passar pela grande tribulação ou não. Irmãos, nós temos que ter fé para enfrentar qualquer coisa. Mas nós só vamos encontrar essa fé, esse descanso na presença de Deus. Amém? E eu desejo que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. E pode ter certeza, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Se você cumprir o chamado de Deus na sua vida, não vai ter tempo ruim para você. Você vai estar sofrendo, chorando, mas vai ter uma paz que esse mundo não conhece. Você vai estar assim, às vezes até rastejando, mas Jesus vai estar ali consolando você. Você vai ver o céu aberto sobre a tua cabeça. Você vai orar, você vai sentir a presença de Deus. É nas piores lutas que você vai ver a glória do Senhor sobre você. E eu tenho certeza que as suas lágrimas vão te fazer enxergar Deus melhor. Você vai ver Deus, não de ouvir falar,
mas você vai enxergar e conhecer um Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé e nós vamos orar. Irmãos, como é bom sofrer com Jesus. É muito melhor do que viver as alegrias deste mundo. Enquanto o ímpio foge do sofrimento, enquanto o ímpio quer somente os prazeres deste mundo, ele rejeita a chamado de Deus, porque fazer a vontade de Deus não é fácil, é uma renúncia dia após dia, mas vale muito a pena, porque o seu coração transborda, rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui. Deus, eu não sei se essa montanha vai sair instantaneamente da frente dessa pessoa, mas ainda que ela não saia, essa pessoa vai enfrentar, essa pessoa, ela não vai retroceder, ela vai avançar, e o Senhor, se for preciso, vai fazer ela transpassar essa montanha. Ela vai traspassar essa montanha, ela vai vencer, ela vai pular de monte em monte, Pai. Ela vai vencer cada um dos obstáculos que vierem à sua frente. Deus, eu venho te pedir que o Senhor renove a nossa fé nesta noite. Enche o nosso coração, meu Pai, com uma fé que excede os limites, as circunstâncias. Que a gente venha crer, meu Pai, no sobrenatural, na conversão do nosso familiar, meu Pai. Que a gente venha acreditar que ainda que hoje eles estejam afastados, distantes do Senhor, presos nas coisas deste mundo, o Senhor vai mover céus e terra, mas o Senhor vai cumprir a tua vontade. Deus, eu creio que o Senhor tem planos abençoados para nós, o Senhor tem vitória para o teu povo. Mesmo que a gente passe pelo deserto, a promessa é sempre de algo abundante. Eu creio, meu Pai, de grandes promessas que o Senhor vai cumprir. Eu creio, Deus, eu tomo posse, eu te peço, aumenta a nossa fé, meu Pai, porque a fé é o que vai alegrar o teu coração, é o que abre as portas para o teu poder agir. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um plano para salvar, um pacto para selar.